Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos nessa, Donizete, começar essa edição do Conexão Brasília-Ceará falando sobre uma dor de cabeça agora para quem estava se organizando para estudar nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump mandou suspender a emissão de vistos para estudantes estrangeiros. Agora o negócio complicou de vez, né? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Cearanês. Olha, Matheus, todo dia a gente pensa que chegou ao fundo do poço e piora, né? Agora ficou difícil. O Trump está perseguindo Harvard, os estudantes não americanos têm que sair dos Estados Unidos, os turistas estão sendo perseguidos, Matheus. Você sabia disso? Sério? Turistas? É, porque o pessoal tá atrás de estrangeiro. Aí encontra na rua um turista falando um idioma que ele vê que não é inglês, ele é levado para ser expulso. Aí eu tô sendo turista, eu tô passeando. O governo americano calcula perder 30 milhões de dólares esse ano, Matheus, do turismo. Você acredita? Muita grana, viu, Donizete? Muita grana mesmo. Os parques da Disney estão tudo com a mão na cabeça, Matheus. É um negócio complicado esse Donald Trump. Ele disse que resolveria a guerra da Ucrânia em um dia. Mentiu. Chamou o Putin de louco. E você sabe o que o Putin disse ontem? Que o mundo se prepare para a Terceira Guerra Mundial. Meu Deus do céu. É um louco, Donizete, é um louco. Um não, dois. É, verdade. A conta tá errada, são dois. Vamos nessa. E a gente amanhece essa quarta-feira, Matheus, com 8 capitais com muito frio, Matheus. Porto Alegre tá 7 graus, Florianópolis 9 graus, Curitiba 2 graus, São Paulo 8 graus, meu Deus do céu. Campo Grande 4 graus, Cuiabá 11 graus, Rio Branco 14 e Porto Velho 18. Frio aí de dar em doido, hein, Matheus? Muito frio, Donizete, e a gente passando calor por aqui. Vamos nessa. O próximo assunto. Vamos mudar de assunto, Donizete. É manchete no Globo, é também no Estadão, de certa forma, e na Folha de São Paulo essa questão do IOF. Me parece que o governo não chegou a estudar mais ou menos o impacto negativo que isso teria, não só na economia, porque isso está afetando inclusive as pequenas empresas, mas também na popularidade, né? E agora está tendo uma queda de braço, porque o governo está cogitando ampliar o congelamento de emendas se o Congresso barrar o aumento do IOF, Donizete. E agora? Eu não sei o que é que vai dar, não. Só sei o seguinte, que o Lula não sabia a extensão da medida, aprovou. O Fernando Haddad não calculou quanto é que era o rombo, e aí tá a confusão no mundo. Lê a manchete, Matheus, pro povo entender, lê aí. Vamos lá, a manchete do Globo, Doni. A manchete do Globo diz assim, o governo cogita ampliar congelamento de emendas se Congresso barrar aumento do IOF para a Fazenda, derrubada de ato do Executivo levará à alta do contingenciamento de verbas. Outra opção estudada é recorrer à justiça. Aí deixa eu ler a Folha de São Paulo, que também cita essa questão. Diz assim, Ministério da Fazenda não detalhou a Lula impacto da alta do IOF. Informações repassadas eram de caráter geral e decreto ficou restrito a poucas pessoas. Ministérios e presidência não comentam, Donizete. Tá aí. O presidente Lula não comenta, mas a situação dele não é fácil, não. E aí dá um problema, né? Acabou a lua de mel do PT e do presidente Lula com o Galípolo, né? O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E o Galípolo disse que é contra essa história do IOF. Aí é que a confusão tá grande. O Galípolo virou o inimigo mais poderoso do que o Campos Neto, né, Matheus? Verdade, Donizete. Azedou de vez a relação, hein? Inclusive, essa semana o Gabriel Galípolo comentou essa história do IOF, passou um paninho pro Haddad, passou, né? São amigos e tudo mais, mas ele deu uma cutucada. Vamos ouvir? Vamos. Eu tomei conhecimento do tema específico que deu não foi bem recebido, vamos dizer assim, né? O IOF sobre remessas ali.
assim como todo mundo na entrevista coletiva, né? Foi ali que eu tomei conhecimento sobre esse detalhe do anúncio ali. É normal que possa, nessa busca por alternativas e soluções limitadas pelo trilema que eu comentei aqui, possa surgir uma medida ali que, ao vir à luz do sol, provoque alguma mal-estar ou não se insira de maneira adequada e demande que seja revista ou suprimida aquela decisão, né? E acho que todo mundo aqui precisa louvar e reconhecer que o ministro, como bom democrata que em poucas horas após o anúncio da medida, ela já estava suprimida ali e antes mesmo do mercado abrir, ele já tinha ouvido a sociedade, ouvido os agentes, ele sempre muito disposto a fazer isso, fez a alteração que não causou dano, né? Mas a situação está complicada. E o governo quer cortar o dinheiro de emenda, é isso, Matheus? Os deputados dizem que não aceitam. E aí, como é que vai ser isso? Será Tem que o essa governo matéria vai... aí, Matheus? Tem, é a manchete, né, inclusive, do Globo. O governo Lula estuda alternativas para impedir ou reverter eventual derrubada pelo Congresso do decreto do Executivo, que aumentou o IOF, diante de projetos que barram a medida apresentados pela oposição e apoiados pelas principais entidades do setor produtivo no país. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que levará a pauta ao Colégio de Líderes. Para a Fazenda, se o aumento for derrubado, o governo terá de elevar o contingenciamento de verbas para atingir as metas fiscais e, para pressionar o Congresso a desistir da ideia, avisa nos bastidores que as emendas parlamentares terão uma parcela maior de verba congelada. Outra opção seria questionar no STF a aprovação de um decreto legislativo para esse caso. Já internamente, o aumento do IOF acirrou a rivalidade no governo entre as pastas de Fernando Haddad e Rui Costa. Essa confusão não se acaba, né, Donizete, entre eles? E o Rui Costa no meio de tudo, né? Toda briga do governo, o Rui Costa tá lá. E aí essa história do IOF afeta a economia, né? Porque o produto fica mais caro, né, Matheus? Tudo fica Tudo mais fica mais caro, caro. Donizete. Tudo. Cartão de crédito exterior mais caro, importar qualquer coisa mais caro. Tudo fica caro. Tudo. Vamos mudar de assunto. Essa história aí não tem fim, não. Esse é assunto sem fim e mexe no bolso, tá, gente? Vamos falar da confusão, mas estamos falando de confusão, falar de mais confusão, Matheus. Donizete, ontem foi uma verdadeira baixaria no Senado, né? Com a presença da Carnificina, né? Foi terrível. O presidente da Comissão de Infraestrutura, Marcos Rogério, o senador Marcos Rogério, mandou a Marina se calar, foi misógino, machista. O Plínio Valério, senador do PSDB do Amazonas, disse que odiava ela, disse que queria enfocar ela antes, e ontem disse que respeitava a mulher, mas não respeitava a ministra. Ela disse que ele tinha desrespeitado ela e ia sair e ir embora. E ela só foi defendida por 2 senadores, Marcos, pelo Rogério Carvalho, líder do PT, e pela senadora Lisiane Gama. Foi pesado. Agora, esses ataques... Porque no governo Bolsonaro, o Ricardo Salles disse que ia passar a boiada. Você se lembra, Matheus? Lembro demais. A boiada está passando agora, Matheus. Esses frios aí que eu falei, em 8 capitais, isso é resultado da natureza mandando, Matheus. Rio Grande do Sul vai ter 0 graus amanhã. Ninguém respeita a natureza. A natureza diz, deixa eu dar meu recado. Vamos ouvir a briga da Marina, Matheus, bote aí. Vamos começar no momento do embate entre a ministra e o senador Marcos Rogério. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse
não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, Eu ministra. estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar presidente. comigo. Me respeite, ministra. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, isso, presidente? Não venha me Que chamar. isso, Não venha. presidente? Ministro do Estado. Que desrespeito Ministro é do esse Estado. com a, com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a Que esse absurdo! presidente como sexista. Não Que sou sexista. absurdo! Senador Que Chico absurdo! Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, do Estado. presidente. Que confusão, Donizete. Tem mais um trecho aqui, tá? Bota a musiquinha de duelo de abestado, que foi o duelo não aí, Matheus. Foi Bota a musiquinha demais, do duelo. né? Vamos ouvir agora o momento em que a ministra não admite mais ficar na sessão e vai embora depois de mais ataques. Vamos ouvir. É Cuidado muito com o machismo no Marco Rogério, né? Demais. Vamos ouvir. Cuidada como ministra. Cada um dos- Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça Senadora, desculpa e eu permaneço. ministro, se Vossa Excelência- Se não pede desculpa, Se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês Bom, me eu não vou- convidaram Não como vou ministro. pedir desculpa. Não Se foi Vossa como Excelência- mulher. Cara, não faça isso. Quando eu separei, Faça é o porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O dever da ministra. Foi isso que eu quis dizer Vocês me aqui. convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada A senhora, por ser mulher. a senhora está Ministra. acreditando quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que A sentiu vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata, está com medo de mim? Eu vou De pedir. mim, ministra? Senhor, Tá com não é- medo? O senhor se denunciou. Tá com Eu medo vou. de mim, ministra? Eu vou. A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. Donizete, eu sinto vergonha. É isso que eu sinto. Vergonha do que eu acabei Eu de também, ver. Matheus. Olha, esse Plínio Valério, eu acho que ele nunca mais na vida ele é senador, sabe? Porque essa violência contra a ministra, porque ela é mulher. E ela disse, eu estou defendendo, eu sou ministra, eu estou fazendo um debate técnico. Se você discorda, me rebata. Eu estou defendendo o interesse do país. E o que eles fizeram foi uma armadilha. É bom citar que quem teve um comportamento muito negativo foi Almar Aziz. Também foi terrível. Agora, do Amazonas. Agora, o que fizeram com a Marina, ela caiu numa cilada. Uma cilada. E o que é triste é que ela foi abandonada pelo governo Lula. É. O líder do governo, Jacques Wagner, passou, viu a confusão e foi embora. É lamentável o que o Lula fez com a Marina. Deixou ela apanhando sozinha. Quem a defendeu foi a senadora Elisiane Gama. Só. E o Rogério Carvalho, quando ela disse que ia embora, eles vá. Agora, o Senado se apequenou. Vergonhosa a posição do Senado Federal. Esses senadores, as mulheres deviam dar lição nele, porque todos disputam a reeleição no ano que vem. Todos não. Marcos Rogério e Plínio Valério. Derrotá-los devia ser o melhor instrumento de vingança das mulheres do Amazonas e de Rondônia. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já, Matheus. Bora sim, Donizete. Só para registrar que a ministra Gleisi Hoffmann falou em nome do governo divulgando uma nota, mas eu acho que o presidente Lula deveria ter vindo a público e ter se manifestado. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, disse que não ia comentar o caso. Momento Nero. Tata acorda quem hoje, Donizete? Liga aí pra mim, acorda quem tá cada dia com cara de candidato ao Senado. Você viu ontem? Eu vi, Donizete. Discursou, falou bonito. Meu senador, será que ele é senador? E tá uma briga no lado do governador, mano, que é candidato ao Senado. Tem 7 candidatos, 7. E só tem 2 vagas. O Ciro Gomes quer uma vaga de senador e a primeira suplente de outro. O Ciro Gomes quer tudo, Matheus, tudo. Mas ele hoje acha que é a maior liderança. Então vai lá, Matheus, vai lá e acorda Chagas Vieira, secretário da Casa Civil.
É isso, Matheus, Donizete, sim. ontem foi o lançamento do quê? O governador convidou os prefeitos. Eu vi lá o prefeito de Juazeiro, prefeito de Calcaia, prefeito de Juazeiro Gleidson Bezerra, de Calcaia, Nami Amorim, o prefeito de Maranguape, Átila Câmara, o prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro. Eu vi lá o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Heráclito Vieira. Eu vi o Plácido Rio representando o procurador Halley. E o Chaguinha foi o primeiro a falar. É primeiro encontro de quem, Matheus? Foi o primeiro encontro do Conselho Estratégico de Prevenção à Violência. 10 prefeituras, 10 municípios assinaram ontem, né, o acordo de cooperação do Programa Integrado de Prevenção à Redução da Violência, o PREVIO. O lançamento do PREVIO para reduzir a violência e o combate sem tréguas à facção. É um pacto do governador, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e das prefeituras, de 10 prefeituras. Vamos ouvir o Chaguinha e ouvir o governador falando, que foi muito forte a fala do governador. Vamos ouvir o Chaguinha. Este é um momento muito importante. Eu fico muito feliz de saber que hoje o PREVIO ele está no escopo da Casa Civil do Governo do Estado, pela importância que ele tem, não só pela importância, porque ele perpassa todas as secretarias. A gente enfrentar a violência, lutar para reduzi-la, a gente tem que compreender que a gente tem que envolver todas as secretarias do Governo do Estado, em todas as áreas, com todos os programas e, principalmente, numa parceria permanente com o sistema de justiça e também com o legislativo e com os prefeitos. É nessa união de forças que a gente vai conseguir enfrentar esse mal que assola todo o nosso país. E quando a gente está investindo no Governo do Estado em mais educação, em educação de tempo integral, construindo mais 138 escolas para que a gente possa universalizar o tempo integral, a gente está apostando também, está investindo na redução da violência. Quando a gente está lutando para gerar mais empregos, como fizemos nos últimos 2 anos, com 111 mil empregos gerados no estado do Ceará, a gente está também lutando para reduzir essa violência. Vamos ouvir o governador agora, Donizete, que também discursou. Doutor Roberto Sá, pela sua experiência em outros estados, a bem me dizia, governador, nós tivemos a experiência das UPPs, nós chegamos com a polícia, chegamos com tudo, mas nós chegamos, ficamos, mas as políticas sociais não foram, não chegaram. E aqui eu acho que é exatamente, talvez seja a grande marca, ou uma das marcas, da diferença do que nós que fazemos parte do projeto político, que eu integro no governo do Estado, é a compreensão de que nós precisamos ter muita força no enfrentamento ao crime organizado. Mas é muita. Quanto mais pudermos ter força para enfrentar o crime organizado, melhor. Mas nós precisamos ter muita força de política social e de prevenção. Nós precisamos ser capazes, senão nós vamos ficar eternamente enxugando gelo. Nós vamos ficar enfrentando crime, prendendo pessoas, às vezes nesse conflito tirando vida de pessoas, e na semana seguinte ou no dia seguinte tem alguém substituindo aquele que foi preso. E dentro da organização criminosa, alguém tirando a vida de outro para ascender dentro do grupo criminoso, porque ele vai ter mais poder ou mais acesso a determinados tipos de bens. E, portanto, nós precisamos, o termo que eu uso é esse mesmo, disputar cada jovem. É, Donizete, é isso aí. Matheus, solta a fogo do muturo. A investigação da Polícia Federal sobre a presença das facções em prefeituras é uma investigação sigilosa, mas alguns dados têm vazado, tá, Matheus? Poucos dados têm vazado, mas merece que a sociedade cearense saiba. Primeiro, dos 184 municípios, Matheus, hoje as facções, as 3 principais, CV, PCC e GDE, têm presença marcante ou dominante ou iniciando ali 40%, 50% do controle dos fornecedores em 168, você escutou, Matheus? Sim. Em 168 dos 184 municípios. Em prefeituras que as facções têm secretário,
tem em prefeituras que as facções controlam todo o fornecimento, merenda escolar, iluminação pública, transporte escolar, obras, que mais? Lixo é uma maravilha. Iluminação também, onde o PCC é muito forte. O PCC na iluminação controlaria 20 a 35 prefeituras. E o que é mais alarmante, Matheus, e chocante? Nas investigações da Polícia Federal, a operadora financeira do Comando Vermelho tinha hábitos que eu não sei nem como definir, Matheus. Ela tinha um caderninho, esse caderninho é bom, viu, Matheus? É bom. Onde ela anotava o dia que ela recebia o dinheiro dos serviços dela e ao lado ela botava o valor da propina do prefeito. E se era além do prefeito, algum secretário, algum parente do prefeito. O valor da propina. Você pensa que parou, Matheus? Parou? Mande eu me calar, mande eu me calar, Donizete, vou fazer melhor. Musiquinha. Solta Moab. Olha, ela, em seguida a anotação, ela passava um Pix ou um TED. E ela clicava, certo? Ela tirava um post do valor do pagamento ao prefeito. Quantos prefeitos estão nesse caderninho dessa operadora financeira do Comando Vermelho? Quantos? 20, 30, 40? A Polícia Federal não diz, mas o caso eu soube que já está na mesa do Procurador-Geral da República, Paulo Gonin. Agora você vira a página e vamos falar de novo da briga de Senado. Você sabe quem foi ontem sentar na mesa ao lado do Davi Alcolumbre, gritando aquela famosa frase do Adalto Bezerra? Eu vou voltar? Quem foi, Matheus? O deputado e ex-senador Eunício Oliveira, Donizete, presidente da casa, ouvir foi, o Davi? né? Vamos ouvir o Davi? Bora ouvir. Deixa eu fazer um registro aqui, agradecer a presença no plenário do Senado do nosso ex-presidente da casa, senador Eunício Oliveira. Queria, em nome do presidente Eunício, nosso querido senador, hoje deputado federal pelo estado do Ceará, cumprimentar o Eunício. Eu tive a oportunidade de conviver com o Eunício Oliveira, presidente do Senado. Tive a felicidade de suceder o presidente Eunício Oliveira na condição de presidente do Senado Federal. E é sempre muito bom ver Vossa Excelência, senador Eunício, firme atuando no Poder Legislativo brasileiro, e sei que Vossa Excelência contribui muito com o Parlamento do Brasil, e Vossa Excelência tem o nosso carinho e a nossa admiração. Seja sempre bem-vindo ao Senado Federal e à sua casa. Marcou, hein, Donizete? Aí, eu quero, além de Chagas Vieira, que falou bonito, falou de improviso, falou bonito e é pré-candidato ao Senado, tem o Eunício, 2. Tem Júnior Mano, candidato Cid Gomes, 3. Tem o Chiquinho Feitosa, que me iniciou de Portugal, que é candidato Tomar Abrir Mão, 4. Tem Luiziane, 5. Vai me ajudando. Tem Guimarães, 6. Ainda tem mais um, Matheus. Eu me perdi. Quem é o 7, Matheus? Vamos lá, Donizete. Vamos contar de novo aí, juntos. A gente tem o Chagas, o Eunício, Chiquinho Feitosa, Luiziane Lins, Guimarães. Quem mais? Agora quem se perdeu foi eu. Tem mais gente? Você tá por aí, Donizete? Alô? Tô aqui atrás de descobrir quem são os candidatos e me perdi. São 7. 7, vamos lá. Eu sei que são 7. São 7. Quem são os 7? Quem são? Vamos aos nomes, mais uma vez aqui. Vamos contar. Luiziane Lins, Guimarães. O PT são 2. Chaguinha, 3. Chiquinho, 4. Eunício, 5. Júnior Mano, 6. Me perdi. E aí, possivelmente, Cid Gomes, Donizete, não é o 7º? Exatamente, amigo. Cid Gomes é o 7º. Ainda bem que você é bom, Matheus. Me ajudou. Matheus, para terminar, dizer o seguinte. É destaque do Jornal Povo de hoje. O líder do PL no Senado, Rogério
Marinho diz que não, o PL não apoia o Ciro Gomes candidato a presidente. Só que o chefe do Rogério Marinho, presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, disse que o seguinte, que pode apoiar o Ciro Gomes. Mesmo sendo o processando, o Ciro pode ser candidato. A gente tem que dizer, Matheus, que esses 7 candidatos ao Senado aí são candidatos na situação, na chapa do Elmano. Ainda tem a oposição, né? Que tem Danilo Forte, Alcides Fernandes. Aí, do lado de cá, tem um bocado de gente ainda, né? Verdade, verdade. Aí a briga tá lá, tá feia, porque... E quem quer ser candidato? O Ciro tá dizendo que não é candidato e que vai apoiar Roberto Cláudio. Mas, na oposição, o Roberto Cláudio não... Olha como a vida é engraçada. O Ciro hoje unifica mais a oposição do que o Roberto Cláudio. Você acredita nisso, Matheus? Meu Tô Deus. indo embora. Diga, Matheus. É isso, Donizete. Só tava me admirando aqui da sua informação. É cada uma, mas vamos nessa. Mas a gente tá dando tudo. A gente... Comigo foi ou será? Tá? É isso. E as pessoas aqui querendo saber o nome do operador ou operadora do Comando Vermelho. Gente, segurança tá difícil no Ceará. A gente tá dando a informação para você saber. Ligue na Federal e pergunte. Porque eu não vou dar não, porque a vida vale. Matheus, o clima tá pesado. Vamos cuidar da nossa vida, Donizete. Tomando nosso cafezinho e ficando vivo, viu? Você volta amanhã.